Muito que bem, vamos falar sobre as leituras do último trimestre? Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vim falar sobre as leituras dos meses de abril, maio e junho, né? O segundo quarter aí do ano. Pra quem não sabe, a gente na publicidade, a gente chama tudo de quarter, né? Que é trimestre em inglês. Então vamos falar sobre esse segundo trimestre aí do ano. Mas antes de a gente começar, quero primeiro pedir pra você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Me seguir nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Por lá eu sempre dou update das minhas leituras. E claro, não esquece de deixar o seu like aqui no começo do vídeo que ajuda muito. Tudo isso falado, bora lá começar. Bom, como eu tinha falado no último vídeo de resumão do trimestre, né? Eu vou trazer o resumo das leituras, dos filmes, séries e músicas aqui pra vocês. Eu espero, gente, que a minha cara esteja boa nesse vídeo. Porque no vídeo da Bookshelf Tour que eu fiz, se você não assistiu ainda, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Eu simplesmente estou parecendo a Chimbica. Pra quem não sabe quem é a Chimbica, que eu acho que não é da época de vocês, vou deixar uma foto aqui. Minha boca tava totalmente borrada de batom. Mas vamos relevar, então eu espero que eu esteja minimamente apresentável nesse vídeo. E eu vou começar então pelas músicas. Tô aqui olhando na minha colinha. Não tem nenhuma ordem cronológica, tá? Mas segundo o meu Recipify, nunca sei muito bem como fala isso, as músicas que eu mais ouvi, pelo menos no último mês, foram Getaway Car, da Taylor Swift, All Too Well, da Taylor Swift, e Midnight Rain, da Taylor Swift. Sim, eu sou culpada, eu ando ouvindo Taylor Swift, em especial essas três músicas. Na verdade, eu acho que só essas três músicas que eu tô realmente ouvindo, assim. Vou deixar aqui o QR Code se você nunca ouviu, mas acho meio difícil. Além disso, eu também fiquei levemente viciada no Sour, da Olivia Rodrigues. Olivia Rodrigo, pra quem não sabe, isso é uma piada. A que eu mais ouvi, disparado, foi Jealousy, Jealousy. Essa foi uma música que pegou aí um pouco pra mim, porque a Olivia Rodrigo, ela tem, sei lá, 20 anos, 21 anos, não sei a idade dela. Nem sei se ela já fez 20 anos, mas eu acho que ela escreveu uma música que contempla todas as idades. E esse vício da internet, né, como a gente tá em constante comparação, então essa foi uma música que me pegou muito, principalmente quando ela fala assim: Got a pretty face, pretty boyfriend too. I wanna be you so bad and I don't even know you. All I see that I should be happier, prettier, jealousy, jealousy. Pra quem não sabe, fala a seguinte coisa, né? Você tem um rosto bonito, um namorado bonito também. Eu quero ser tanto você e eu nem mesmo te conheço. Então, e tudo que eu vejo é inveja, né? Inveja. Tudo que eu vejo é o que eu queria ser. Mais feliz, mais bonita. Inveja, inveja. Cara, eu acho que essa música resume muito a nossa geração, a geração da internet aí. E aí eu tive um momento, né, claro, Lana Del Rey, que saiu, né, o Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Eu, inclusive, fui assistir o show de Lana Del Rey no Rio de Janeiro, tem vlog aqui, vou deixar linkado pra vocês. Então eu passei ouvindo muito a Lana, né, porque o show da Lana foi no finalzinho de maio, aqui, no Rio, e aqui em São Paulo foi no comecinho de junho. Eu ouvi muito Yes to Heaven, ouvi muito. Essa aqui eu ouvi demais, gente, assim, porque eu acho que essa música ela é perfeita. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de patinhas, é a Saoirse aqui, enchendo o saco. Que é Grandfather, please stand on the shoulders of my father while he's deep sea fishing. É um título gigante. E assim, essa música é perfeita. Quando ela fala: Deus, se você está me ouvindo, por favor, mande 3 borboletas brancas. Sabe, isso aqui é perfeito. Porque eu acho que eu tô num momento, assim, muito de redescoberta de quem eu sou. E de novas mudanças, né? Como vocês sabem, eu mudei de casa, muita coisa acontecendo. Então, eu preciso muito que as entidades, que Deus, as energias, o universo estejam do meu lado. E eu ouvi muito essa música pedindo forças pro universo e pra vida. E eu tive 2 momentos aí meio nostálgicos na minha vida. O primeiro deles foi ouvindo Boss, da Lindsay Lohan, que era uma música que eu ouvia muito quando eu era adolescente. E também Justify My Love, da Madonna, que essa aqui é realmente do arco da velha, mas eu amo essa música. De filme, só 2 filmes, pelo menos que eu lembro que eu assisti. O primeiro deles é esse último A Morte do Demônio, que saiu. Eu gostei bastante do filme, pra quem não sabe, eu sou uma amantezinha aí de assistir filmes de terror, de suspense e tal. Então eu me junto com minha amiga Raíssa Chanara e a gente começa a assistir. Você tá andando pra lá e pra cá, né? E a gente assiste filmes de terror juntas. E o segundo deles é Shiva Baby,
porque tem essa atriz que eu esqueci o nome dela agora, mas que eu adoro ela, e aí eu queria assistir Shiva Baby, porque meio que é um clássico, né? Essa atriz também que faz Bodies, 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 e aí eu já aproveito pra ir pra séries, começando por A Bomba, a ogiva nuclear, The Idol, que tem essa atriz também. Mas, gente, The Idol ainda vai sair, agora que eu tô gravando, no dia de hoje vai sair o último episódio da série, que é o 5º episódio, se eu não me engano. E eu vou assistir, né, já que eu já cheguei até o penúltimo episódio, vou assistir o último. Mas essa série é horrível, Sam Levinson é péssimo. Eu não consigo nem ouvir mais nenhuma música do The Weeknd, porque é simplesmente horrível essa série. É horrível, é completamente um olhar masculino, uma sexualização. A Lily Rose Depp, ela aparece pelada 24 horas por dia, tipo, em qualquer momento. Às vezes nem precisava dela aparecer pelada, aí tá lá aparecendo a teta dela, tá aparecendo a bunda dela, sabe assim? E o The Weeknd claramente estava colocando todos os fetiches dele próprio ali, porque, gente, nesse último episódio que saiu na semana passada, tem uma cena tão nojenta, assim, eu não quero nem vou entrar muito em detalhe, mas essa série é horrível, não perca seu tempo assistindo. Outra decepção também foi a Season 2, né, a segunda temporada aí de Yellow Jackets. No meu último vídeo de trimestre eu tinha falado pra vocês que eu tinha ficado viciada em Yellow Jackets, eu tava com muito ansiosa pra segunda temporada, mas foi horrível, simplesmente horrível. Os últimos 2 episódios ficou um pouco melhor, e talvez o primeiro ali era melhor, mas o resto da temporada, né, foi completamente assim, uma encheção de linguiça, a gente não teve resposta nenhuma, só foi uma enrolação, pra, tipo, nos últimos episódios, eles meio que, tipo, te darem insumos pra uma terceira temporada, sabe? Então eu fiquei também bem decepcionada, mas eu vou assistir a terceira temporada, porque eu gosto dessa série ainda no fundo, mas eu fiquei bem triste, assim, dessa temporada ter sido só uma grande enrolação. E aí também saiu a segunda temporada de And Just Like That, que é esse spin-off, nem sei o nome pra isso, de Sex and the City. Pra quem não sabe, Sex and the City é a minha série favorita da vida. Eu amo Sex and the City. Ontem mesmo estava assistindo os últimos 2 episódios da série e eu chorei horrores, porque eu sempre choro assistindo os últimos 2 episódios da série. E And Just Like That, eu não gostei muito da primeira temporada. Eu achei que ficou bem perdida, eu acho que as histórias não tiveram um bom desenvolvimento. E essa segunda temporada eu tô achando que tá indo pro mesmo caminho. Alguns pontos, assim, o roteiro tá bem ruim, então parece que as atrizes estão... Ou melhor, parece que as atrizes estão interpretando personagens que estão interpretando personagens, sabe? Parece que não tá natural pra elas interpretarem as próprias personagens que, né, elas já interpretam aí por, acho que 25 anos. A história da Carrie é sempre a mesma coisa, né? Mas o pior é que essa nem é a minha maior reclamação, assim. Acho que essa foi a minha principal reclamação da primeira temporada, que eu achei que a história da Carrie continua a mesma coisa de sempre. Episódios tão xoxinhos, sabe? Assim, que parece que não vai pra lugar nenhum. E daí decidiram enfiar esses outros personagens, né? Que são aquelas 3 mulheres novas e o Che. E pra mim, o pior personagem da série é o Che. Então... pra mim nem precisava existir. Eu acho um personagem chato, acho um personagem que não agrega em nada, que tem um monte de piadinha americanizada e sem graça, e ai, não binário, não sei o que, chato, insuportável. E pra completar, o Aidan vai voltar, né? Então vamos ver como é que vai ser isso. E por último, e não menos importante, mas isso vai ser um abandono, eu comecei a assistir Sanditon, que é uma adaptação de uma das histórias inacabadas da Jane Austen. Sanditon foi uma das últimas histórias que a Jane Austen começou a escrever, mas que ela não finalizou. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre Lady Susan e outras histórias, né, que são histórias da Jovilha e histórias inacabadas da Jane Austen. Vou deixar linkado aqui pra vocês. E Sanditon foi uma das histórias que eu mais gostei, mas ela é uma história que ela tava muito no momento inicial, assim, da coisa, sabe? Eu achei uma história um pouco na vibe de Emma, onde ela tava construindo diversos personagens que são bem escrachados, que são bem irônicos, são bem hipocondríacos e tal, né? A gente sabe que lá no 1800 existia muito essa coisa de que ir pra praia hora era melhor, né? Que as pessoas, elas tinham um melhor estar na praia. E Sanditon é uma cidade praiana, né? Mas ainda tava num processo muito de apresentação dos personagens. Eu acho que seria um livro longo. Então eles basicamente na série adaptam no primeiro episódio tudo que a gente tem de Sanditon no livro, né? Nessa história inacabada. E o resto foi invenção da cabeça deles, e daí eu achei meio xoxo, assim, não conseguiu me envolver a história. Isso então foram os meus highlights de filmes, séries e músicas, e vamos agora pros livros. O primeiro que eu li foi The Maid, da Nina Prose, que eu dei 3 estrelas.
Ele foi o livro que ganhou o Goodreads Award de melhor suspense, alguma coisa assim, no ano passado. Ó, ou melhor, no final do ano. E eu li e achei assim, ok. Sabe, 3 estrelas. Não é um livro surpreendente, mas também não é um livro horrível. É um livro que é fácil de ler. Ele tá publicado aqui no Brasil. Vou deixar a capa aqui porque eu esqueci o nome que veio, acho que é A Camareira. E foi publicado pela Intrínseca. Então, se você gosta de um suspensezinho, é uma história legal, mas não é nada que vai, tipo assim, virar o seu mundo de cabeça pra baixo. Depois eu reli Jane Eyre, junto com a Cleita e com a Caru. E a releitura foi melhor do que a leitura inicial. 5 estrelas de novo, favoritado de novo. Eu amo essa história, eu amo a Jane Eyre. Eu acho que ela é uma personagem incrível, eu acho que ela é uma personagem que tem diversos atributos e qualidades. E ela é muito fiel a ela mesma. Acho que quando a Charlotte Brontë escreveu a Jane Eyre, ela colocou muita verdade. O que eu posso dizer? Ela é a maioral. E eu amo como que esse livro, ele fecha muito bem, sabe? Eu amo como que ele faz muito sentido com a personagem, com as escolhas da personagem. Eu acho excepcional. E depois eu fui para um não ficção, que foi Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy, que foi um 4 estrelas e meio. Eu gostei muito, é uma história muito fluida e gostosinha de ler. Você lê super rápido, assim, você se envolve. É um livro curto também, mas é um livro difícil, assim. A Janet, ela mostra muito como foi difícil, o quanto ela sofreu nas mãos da mãe dela. E pra mim foi bem emocionante, principalmente assim, na primeira página eu já chorei, porque eu tenho uma relação com a minha mãe, que é uma relação boa, mas ao mesmo tempo ela já foi difícil em muitos aspectos, né? De uma questão mesmo de expectativa, do que você espera do outro, do que você realmente pode dar. E eu acho que isso é uma coisa na relação com a minha mãe, particularmente, que é meio mútua, né? Então, eu tenho formas de demonstrar que eu gosto diferentes da minha mãe, então às vezes a gente sempre fica, tipo, num embate, assim, né? De parece que uma nunca tá suprindo a outra. Da minha parte, especificamente, uma coisa de eu sempre quero agradar, eu sempre quero, sabe, fazer de tudo pra que ela me veja com bons olhos. E a Janet passou muito por isso na relação com a mãe dela. Obviamente, de uma forma super abusiva. Mas quando eu li aquela primeira página ali, eu já me lembrei e eu já chorei, sabe? Mas, claro, não tem nada a ver com a relação com a minha mãe. Só acho que ela demonstra esse outro lado da maternidade que não é muito falado, né? A gente sempre endeusa muito mães e como é essa relação, esse amor, que não sei o quê. Mas nem sempre é assim. A gente sabe que tem diversas famílias disfuncionais aí. E a Janet McCurdy passou por uma enorme família disfuncional, o quanto que a mãe dela fez mal pra ela. E eu só dei 4 estrelas e meio, não 5 estrelas, porque eu acho que eu queria entender um pouco melhor da perspectiva dela, como que foi ela fazer as pazes e entender que a mãe dela foi tóxica, sabe? Eu acho que faltou um pouco disso, assim, no livro. Óbvio, o livro inteiro ele fala sobre isso, mas nunca aborda essa identificação, sabe? De tipo assim, ai, minha mãe, ela fez isso, 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 então a partir de agora, essa vai ser a atitude que eu vou tomar, como que foi pra ela. Agora eu reconheci que eu sou bulímica, então essas vão ser as atitudes que eu vou tomar, sabe? Mais pro final do livro só aparece que ela foi num psiquiatra, psicólogo, alguma coisa assim, e daí meio que já finaliza, sabe? Mas não tem essa percepção do lado dela de como foi lidar com esses traumas, entendeu? Tipo, ela só relata os traumas, mas ela não fala como que ela lidou após reconhecer tudo isso. Porque até mais pro final do livro, ela ainda tem uma dificuldade de reconhecer que a mãe dela foi essa pessoa horrível, entendeu? Então eu queria ver um pouco mais desse lugar de eu reconheci, eu entendi, e agora é isso que eu vou fazer sobre. Depois disso, eu li Our Violent Ends, que foi a conclusão aí da duologia de These Violent Delights, né? Prazeres Violentos. Our Violent Ends está vindo agora, já está em pré-venda pela Alta Novel. Vai vir como Finais Violentos, né? Então, que é essa conclusão da duologia aí da Chloe Gong. E eu dei pra ele 4 estrelas e meio também. Eu amei, gente. Eu quero fazer um vídeo falando sobre essa conclusão, assim como tem um vídeo aqui de These Violent Delights. E eu só dei 4 estrelas e meio porque eu senti falta do desenvolvimento de alguns outros personagens na história. Personagens que eu gosto bastante, como a Kathleen. De ver também mais um pouco do Marshall com o Benedict. Então, é só por isso, assim. Mas eu acho que talvez tenha sido muito mais pela Kathleen do que pelos outros, assim. Porque a Kathleen, pra mim, ela era uma personagem essencial no primeiro livro. E eu achei que ela ficou um pouco de lado aqui no segundo livro.
ela trouxe uma visão um pouco mais pra irmã da Kathleen, né, que é a Rosalind. E eu preferia que focasse mais na Kathleen, que ela tivesse desfechos mais interessantes na história, e eu achei que ela ficou bem de escanteio. E também concluí The Burning God, né, concluí a trilogia The Pop War, A Guerra da Papoula. The Burning God, ele é o terceiro livro, e ele vai ser publicado agora no segundo semestre aqui no Brasil, pela Intrínseca também, porque os dois primeiros já vieram, né, A Guerra da Papoula e A República do Dragão. E pra mim, gente, essa é uma trilogia perfeita, ela é 5 estrelas. Eu favoritei The Burning God, porque eu acho que se conclui de uma forma incrível. Eu vou fazer também um vídeo de A República do Dragão e de The Burning God. Eu não sei como é que vai vir The Burning God, talvez o deus que queima. Não sei como é que vai vir The Burning God pro Brasil, o nome, como vai ser o título, porque ainda não foi anunciado, só foi anunciado que vai vir pro segundo semestre. Mas assim, meu coração inteirinho, quero falar um pouco mais profundamente com vocês. Depois eu li um livro excelente que se chama Ice Planet Barbarians, que é um romance alienígena hot. Pra esse livro eu dei 3 estrelas. Eu acho que ele foi um livro que ele cumpriu bem o seu papel, assim, de se divertir. E eu vou contar um pouco mais desse livro pra vocês em breve também. E aí depois eu fui pra um outro de não ficção, Diana, a sua verdadeira história, em suas próprias palavras, que é a biografia da princesa Diana, porque ela contribuiu diretamente com Andrew Morton, que é o autor, né? Então eles escreveram juntos ali de uma forma bem clandestina, porque ela não podia fazer isso enquanto viva. Então, claramente que o livro não vai abordar tudo sobre a história dela, né? Vai chegar até um ponto onde ela, infelizmente, falece. Mas foi uma história incrível. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, só por um único exclusivo motivo. A gente começa com a Diana falando nas próprias palavras dela, né? Então a gente tem tudo que acontece, até onde ela chegou a falar pro Andrew, transcrito mesmo, porque ela mandava gravações pra ele, então é tudo transcrito. E depois o Andrew começa a contar, né, de uma forma mais narrativa mesmo ali, toda a história. E aí eu achei um pouco cansativo, porque eu já tinha lido a história inteira pela perspectiva da princesa Diana no começo, né? Pelos áudios que ela mandava. E aí depois ele só narrou tudo de novo, colocando um pouco mais de fatos e tal. Eu acho que se a ordem tivesse sido invertida, se a gente começasse com ele narrando toda a história e depois a gente tivesse acesso à transcrição pra ver como que ela falou nas próprias palavras dela, eu acho que teria sido mais rico e menos cansativo. Entendeu? Então foi só por esse motivo que eu dei 4 estrelas e meio. É muito mais pela forma que o livro foi feito do que necessariamente pela história que foi contada, porque, como diria Lady Gaga, Diana, você sempre estará nos nossos corações. Depois eu li Lore Olympus 3 e eu dei 3 estrelas e meio. Pra mim, esse foi o livro mais fraquinho de Lore Olympus até agora. O primeiro ainda continua sendo o que eu mais gostei. E aí pra mim depois começou a decair um pouco, sabe? Se eu não me engano, eu acho que o primeiro ou eu dei 5 estrelas ou eu dei 4 estrelas e meia. Depois foi pra 4 e agora 3,5, sabe? Então tá meio que decaindo, assim, pra mim. Eu acho que o primeiro ele começa com uma história um pouco mais madura. E parece que agora a história tá ficando um pouco mais leve, jovem, vamos dizer assim. Não gostei tanto assim, mas gostei que no terceiro livro agora, né, nesse terceiro compilado aí, mostra um pouco do desfecho de coisas que aconteceram lá no primeiro. Eu vou continuar, claro, lendo Lore Olympus. Se vocês quiserem uma resenha um pouco mais aprofundada sobre esses 3 volumes, comenta aqui embaixo. Mas é isso, eu achei que a história, ela continua sendo boa, mas ela tá meio que decaindo e se tornando um pouco mediana. Vamos ver como é que vai ser o 4º volume. Depois eu fiz a minha releitura de Emma, que eu dei 4 estrelas e meio, que é a mesma nota que eu já tinha dado antes. Eu gosto muito de Emma, mas eu entendo muito porque as pessoas não gostam. Eu entendo que ela é uma história mais longa da Jane Austen, e pra quem acha que Jane Austen é só as pessoas irem tomar chá na casa um do outro e ficarem conversando, então Emma realmente não é um livro pra você. Porque Orgulho e Preconceito, Persuasão e etc. ainda acontece bem mais coisa diferente do que isso. E são livros mais curtos. Mas Emma é literalmente uma pessoa indo na casa da outra tomar chá e conversando e fofocando. Porque é justamente uma ironia mesmo aí da Jane Austen. Porque Emma é o livro mais, vamos dizer assim, cômico da Jane Austen. Porque os personagens são muito hipocondríacos, são muitas travessuras de coisas que dão errado, sabe? Então é um livro que eu me divirto muito lendo, é muito gostoso. Mas também eu acho que eu não peguei ele no melhor momento pra mim. E aí me deu uma leve ressacazinha no sentido de...
eu quero terminar esse livro, essa releitura, mas ao mesmo tempo eu quero ler outras coisas. E aí eu dei uma empacada. Mas eu amo Emma. Eu acho que só tem que meio que calibrar mesmo o momento certo, porque ele é um livro mais longo, né? Então ele vai te demandar mais tempo, ele pode ser cansativo em alguns momentos. Então o ideal é você intercalar Emma com um outro livro que seja um pouco mais fluido pra você não sentir que você tá empacado. By the way, eu reassisti a adaptação de Emma, que saiu, se eu não me engano, em 2020. Vou deixar uma capinha aqui, que é com a Anya Taylor-Joy e com a Mia Goth. Eu amo essa adaptação, acho que ela é super fiel. Ela corta várias coisas que não tem necessidade, que são só coisas que prolongam, e ela mostra o essencial ali da história. Eu reassisti, né, eu já tinha assistido antes, e eu gosto muito, acho que é um filme que vale muito a pena. E acho que é uma forma aí de você consumir Emma também, por uma outra mídia, que vai facilitar, que vai ser mais engraçado e divertido. Depois eu li o segundo livro da trilogia The Prison Healer, que é The Gilded Cage. E para esse segundo livro eu dei 4 estrelas. Ele é um famigerado segundo livro de histórias, né? É um livro que não vai acontecer muita coisa, que a gente vai mais desenvolver os personagens, que a gente vai entender um pouco mais da trama deles. Eu não posso falar muito, né? Até por ser segundo livro, senão eu vou entregar o plot do primeiro, que é muito bom. Ele cumpre um papel essencial e o final é assim, ó, excelente de novo. Pra mim, a Lynette Noni, ela tá fazendo muito bem os livros. Eu sinto que os livros estão sendo muito bem construídos e interessantes de serem lidos. Eu só acho que é isso, né? Ele não se torna um livro 5 estrelas porque eu acho que talvez faltava um pouco de diferenciação, sabe? De coisas um pouco diferentes acontecerem. Não acho que necessariamente é previsível, mas você meio que vai pegando certas coisas ao longo da história, sabe? Eu sinto que a Lynette, ela vai dando pistas e aí você consegue coletar o que você acha que vai acontecer no final. O primeiro livro, eu acho que isso não acontece. Ou acontece e eu não fui tão esperta. Mas pra esse segundo livro, eu já fui meio que sacando ali certas coisas. Então não me surpreende tanto, mas é um ótimo segundo livro. E eu tô com muita vontade de pegar o terceiro pra concluir aí essa trilogia. E depois fazer um vídeo pra vocês também, falando do que eu achei da trilogia como um todo. E falando em trilogia, eu finalmente terminei a trilogia de ACOTAR, né? A trilogia principal ali, porque eu li, finalmente, Corte de Asas e Ruínas. E esse se tornou o meu livro favorito da trilogia. Eu dei 4 estrelas e meio. Eu gostei muito, eu gosto muito quando os livros eles trazem uma politicagem, uma coisa um pouco mais política. E eu achei que a Sarah J. Maas executou esse livro muito bem. Eu amo a Nesta com o Cassian. Pra mim, eles são o melhor casal. Eu dei 4 estrelas e meio pra esse livro. Eu acho que a Feira com o Reasons já deu, entendeu? A partir do momento que a Feira, ela fica com o Reason definitivamente, fica muito chato. Gente, desculpa se isso é um spoiler pra você, né? Mas esse livro já saiu tem 300 anos. Quem não sabe que a Feira fica com o Reasoned, né? Sinto muito aí. Fica chato, fica só muita declaração, que não sei o que. E eu queria ver mais da Nesta. Eu estou muito ansiosa pra pegar o livro dela, mas eu ainda tenho que ler, né, aquela novelinha que é Corte de Gelos... Corte de Gelo e alguma coisa. Enfim, eu tenho que ler essa novelinha, que é Corte de Gelo e alguma coisa, pra depois ir pro da Nesta, que é o livro que eu tenho mais expectativa, porque a trilogia ACOTAR em si, eu nunca tive nenhuma expectativa, eu sempre achei que seriam livros ruins ou medianos. Então, pra mim, o primeiro livro, ele é um livro ruim, vou colocar entre muitas aspas, porque ele é um livro bobo, vamos dizer assim, sabe? Mas eu acho que ele cumpre o papel dele de divertimento. Então, ele nem teve uma nota super baixa pra mim, porque eu achei que foi um livro aí que eu consegui me divertir. O segundo livro, eu acho que ele é um livro que já começa a desenvolver um pouco melhor. E agora esse terceiro, eu acho que já trouxe a politicagem, eu acho que já trouxe o desenvolvimento de outros personagens. Então, eu já acho que é um livro bem mais interessante aí pra quem gosta desse tipo de coisa, porque eu sei que tem gente que não gosta muito de quando tem política nos livros. Eu adoro, mas eu gostaria de ter visto mais da Nessa com o Cassian. Obviamente, isso vai ficar pro livro deles. Mas, pra mim, era a parte mais interessante da história, entendeu? O Reason e a Feira, eu sei que eles são os personagens principais dessa trilogia, mas pra mim é meio whatever. Depois eu fui pra mais um de não ficção, que foi My Story, da Marilyn Monroe, que é a autobiografia da Marilyn, onde ela conta a história da vida dela, que também chega só até um momento, né? A Marilyn, ela tava escrevendo a própria história dela, e ela tava mandando essa história pra um amigo, então ele que publicou depois a morte dela. Então a história só é contada até o momento que ela vai
pro Japão, pra Coreia ali, junto com o marido dela até então, que foi o Joe, que era aquele jogador, né, e tal. Acho que era beisebol, se eu não me engano. Após isso também eles vão acabar voltando e eles vão se divorciar, né? Só que a gente nem chega até esse momento porque, tecnicamente, vamos dizer assim, ela parou de escrever ou nenhum relato depois disso foi coletado. Muita coisa acontece depois disso até ela morrer, na verdade, né? Porque daí ela vai casar, ela vai terminar com o Joe, depois ela vai casar com o Arthur Miller, e que era a parte que eu mais queria ter lido, porque no casamento dela com o Arthur, ela engravida, ela chega a perder o bebê, eu queria saber como que ela passou por esse tipo de coisa. Ela não relatou, ou pelo menos isso, como eu disse, não foi coletado. Então chega só até essa parte, mas ainda assim é muito rica. Tem um momento super forte quando a Marilyn, ela fala assim, e daí eles viram em mim como uma mulher que provavelmente morreria com um frasco de remédio nas mãos. Ela literalmente morreu dessa forma, sabe? Então, e é narrado em primeira pessoa, ela fala sobre muitas coisas, ela fala da infância, ela fala de como foi passar por diversos orfanatos, ela fala sobre o abuso que ela sofreu logo quando ela era criança ainda, né, ali começando a ficar um pouco pré-adolescente, vamos dizer assim. Como que ela sempre foi fetichizada muito desde quando ela era muito nova. Eu consegui ver muito do que a Taylor Jenkins Reid pegou da história dela pra Evelyn Hugo. Tem várias coisas que são super parecidas realmente. E assim, se você tem interesse em ler sobre a Marilyn, eu recomendo muito essa autobiografia, porque ela é sensacional. Não sei se eu comentei, mas foi 5 estrelas. Tá acabando, só tem mais 2. Depois eu fui ler Coroa de Ossos Dourados, Jennifer L. Armentrout, que eu dei 2 estrelas e meia. Pra mim esse livro é uma grandíssima decepção. Uma grandíssima decepção. Porque ele não acontece literalmente nada. É só eles andando de lá pra cá e o Castiel com a Pop transando. Entendeu? Tipo, é só isso. O começo do livro é um pouco interessante, né? Porque vai ser um começo diretamente depois do segundo livro. Só que isso aí dura, tipo, 50, 70 páginas. E aí depois você passa nada, e aí as últimas 100 páginas são boas de novo. Então, a única coisa boa que você pode coletar desse livro são no máximo 200 páginas. E esse livro tem, tipo assim, 600. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então achei uma perda de tempo. Fiquei bem desanimada pra continuar a série, mas eu acho que vou continuar. Mas bem aos poucos. Muito ruim quando esse tipo de coisa acontece. E aí depois eu li aquele que eu já falei aqui, né, no canal, que tem resenha, Fourth Wing, que foi o último livro que eu li no mês de junho, que foi um 5 estrelas. Ele não foi favoritado, mas ele foi 5 estrelas. Eu vou deixar a resenha aqui onde eu falo um pouco melhor desse livro. Se você não conhece, ele tá sendo o livro mais hypado aí dos últimos tempos nas Bookheads. Ele foi lançado em maio, e aí a gente tá em junho, agora comecinho de julho, né? Mas tá um surto sobre esse livro. Eu realmente achei que ele é muito bom, ele é muito bem executado, mas ele não é revolucionário, ele não é nada demais. Eu acho que ele cumpre o papel dele de ser uma ótima fantasia. Tenho preocupações da autora seguir o caminho da Jennifer L. Armentrout e acabar destruindo a história, colocando só muitas cenas de sexo e romance nos próximos livros. Eu espero que isso não aconteça, porque se acontecer eu vou ficar muito triste, porque é uma série que vão ser 5 livros e tem muito potencial pra ser uma das grandes séries aí dos últimos tempos. Então, fica de olho. E aí, por último, não menos importante, eu comecei Illuminae Files ainda em junho. Eu estou em 20%. Eu vou terminar agora, né, pro próximo trimestre. E não tenho muitas considerações ainda, né? Illuminae Files é uma trilogia também aí, meio de ficção científica, que não chegou no Brasil até hoje, mas que ela é super aclamada. Ela é do Jay Christopher e da alguma coisa Kaufman. E assim, eu tô gostando, mas até 20% que estou, ainda não tô entendendo muita coisa. Eu acho que agora eu tô começando a pegar um pouco a história, então nem posso falar muita coisa pra vocês, mas fica aí na cabeça de vocês que provavelmente no próximo update eu vou comentar um pouco com vocês do que eu achei de Illuminae. E vamos ver se eu vou dar continuidade a essa trilogia para concluí-la. É uma trilogia, assim, muito aclamada, principalmente pelo audiobook. O audiobook, inclusive, ele é incrível. Esse livro, ele é todo feito em mídias, né, pra quem não conhece. Acho difícil, mas ele é todo em mídias, então são coisas narradas, são conversas, são arquivos. Muito interessante isso.
mas é uma narração, então, diferente mesmo, e aí você acaba, acho que, demorando mais tempo pra entender o que tá acontecendo na história. Mas é isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você quer ler, se você já assistiu algum desses filmes, se você quer ver, se você já viu alguma dessas séries, ou ouviu essas músicas, e vamos trocando então. Não esquece de me seguir aqui nas redes sociais mais uma vez, que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês, se inscrever no canal, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo grande, tchau!